Olá, leitores do Bocão News, estamos aqui no estúdio da nossa Web TV com o secretário de Urbanismo e Transporte de Salvador, Fábio Mota. O secretário assumiu a pasta em abril de 2014, este ano, e já com algumas demandas para tentar destravar o trânsito e o urbanismo da cidade de Salvador, né, secretário? Dentre as suas últimas ações na CEMUT está a renovação do transporte da capital baiana. Queria que o senhor contasse para a gente, explicasse para os leitores do Bocão News quais são essas mudanças no transporte público de Salvador a partir de 2015. Salvador passou por 40 anos sem licitação pública. Pelo fato de não ter licitação pública, você também não tinha contrato com as empresas que gerem até então o transporte público da cidade. Então, fica uma relação muito fragilizada. A prefeitura não tem como cobrar muito e eles próprios não têm como prestar um serviço de qualidade porque não tem acordos e contratos fechados. Com o novo processo licitatório, nós criamos as regras. Fizemos um processo licitatório transparente, inclusive processo esse que passou pelo crivo do Ministério Público do Estado, teve a sua aprovação pela unanimidade do Tribunal de Contas do município da cidade. Processo esse, onde a prefeitura arrecadou 180 milhões, ou seja, a prefeitura licitou por áreas e não por linhas. Nós dividimos a cidade em 3 bacias, a bacia da Orla, a bacia do centro da cidade e a bacia do subúrbio. E vamos ter a partir de janeiro toda essa engrenagem, toda essa modelagem nova do transporte público da cidade de Salvador. Então, hoje nós vamos ter três consórcios formados por várias empresas. Por aí já começa a ter a distinção. Antes, a prefeitura tinha que fiscalizar 19 empresas, hoje nós vamos fiscalizar 3 empresas apenas. Os ônibus, a partir de janeiro, que vão circular na cidade, serão ônibus que terão que ter 100% de acessibilidade, uma queixa muito grande dos portadores de deficiência e outros, assim como por ficarem muito tempo nos abrigos de ônibus e não serem atendidos pelo ônibus não parar. Geralmente o ônibus não para porque não tem a questão da acessibilidade. 100% da frota terá acessibilidade, 100% da frota terá uma motorização diferente do que existe hoje, é uma motorização Euro 5, que é isso? Isso vai proporcionar menos monóxido de carbono na atmosfera, ou seja, os ônibus que vão rodar a partir de janeiro vão poluir 60% a menos a atmosfera da cidade de Salvador. Nós vamos ter 100% dos ônibus com GPS, e isso é muito importante, porque o GPS, por si só, esse instrumento tecnológico, vai melhorar bastante a fiscalização do transporte público da cidade. Hoje a prefeitura tem cerca de 500 funcionários para cuidar tanto do trânsito como também da fiscalização do transporte público. É um número insuficiente, tendo em vista que nós temos 3.000 ônibus e nós temos 19 garagens. Você não tem como botar o fiscal para saber que horas o ônibus saiu, você não tem como botar cada fiscal em cada ponto de ônibus para saber se o ônibus queimou aquele ponto, deixou de passar naquele, se está atrasado. Então, com o GPS, a prefeitura vai ter uma central de monitoramento. Essa central de monitoramento você vai saber em tempo real, online, aonde cada ônibus da cidade de Salvador está, os 3.000 ônibus. Você vai saber se o ônibus deixou de parar no ponto A, no ponto C. O usuário do transporte público vai ter no abrigo de ônibus um totem que vai informar para ele todas as linhas que ali passam. Ele vai poder ver naquele totem aonde o ônibus dele está, quanto tempo demora para o ônibus chegar aonde ele está. Nós vamos disponibilizar um aplicativo para os usuários do transporte público de Salvador, onde as pessoas vão poder também, através do aplicativo, planejar sua viagem. Você que está na faculdade, você através do aplicativo vai ver, inclusive, que o ônibus só chega daqui a 40 minutos, então não tem por que você ir para o abrigo de ônibus, você vai para a biblioteca, vai fazer outras coisas, só vai na hora que o ônibus estiver chegando. Ou seja, é uma inovação muito grande na vida dos soteropolitanos. E um dado importante, nós temos uma frota hoje que gira em torno de 8 anos e meio, a nossa frota a partir de janeiro vai cair para 3 anos. Então, a partir de janeiro, nós vamos ter a frota com menor idade útil do Brasil. A frota Salvador será a frota mais moderna a partir de janeiro, com ônibus novos e ônibus apenas em 3 cores. Nós temos, o sistema vai se chamar Integra, Integra porque são 3 bacias. Nós vamos ter um ônibus com uma cor específica para a Orla, um ônibus com uma cor específica para o miolo da cidade, um ônibus com uma cor específica para o subúrbio. Eles vão ser integrados vão também? Ser integrados. O bilhete único continua também? O bilhete único continua funcionando da mesma forma para todas as bacias.
e o que vai possibilitar que as pessoas não tenham mais 19 cores de ônibus. Ou seja, quem é do subúrbio já sabe a cor do ônibus que passa no subúrbio. E assim sucessivamente nas outras áreas da cidade, de uma maneira geral. Outra mudança importante diz respeito à questão dos rodoviários. Os rodoviários se queixam que as condições nos finais de linha são insalubres, que não têm condições nem de fazer as suas necessidades básicas. O novo contrato, as empresas obrigatoriamente vão ter que construir em cada final de linha um módulo conforto, que é isso, uma sala dotada de ar-condicionado, uma sala dotada também de banheiros, onde você vai melhorar a qualidade de vida dos rodoviários, que transportam mais de 1 milhão de pessoas pela cidade e passam a ter um conforto mínimo, que é a climatização, a televisão. Ou seja, é toda uma mudança na cidade. Mas a principal mudança dessas todas vai ser o plano de otimização. O que é isso? A cidade cresceu sem planejamento. Por ter ficado 40 anos sem licitação, nós não temos estudo, nós não temos dados, nós não sabemos para onde as pessoas mais vão, qual o maior destino, qual o menor fluxo. Não tem dados. Então, a partir de agora, a partir de janeiro, a prefeitura já deu o pontapé, já contratou um estudo. O plano de otimização vai levar em consideração as linhas de ônibus da cidade, levando em consideração o tempo mais rápido e o roteiro que possa proporcionar mais conforto para que o cidadão saia do seu ponto A e chegue ao ponto B. Então, esse plano de otimização, que tem um prazo de 1 ano para ficar pronto, a partir do plano de otimização é que nós vamos redesenhar toda a malha viária da cidade de Salvador. Por isso que nós não licitamos linhas, nós licitamos áreas. As linhas vão ser concebidas a partir dos dados que esses estudos vão nos apresentar. Então, de fato, essa frota nova e todo esse planejamento, na verdade já está acontecendo o planejamento, mas a prática disso tudo acontece a partir de quando, secretário? A partir de janeiro de 2015, evidente. A frota nova a partir de janeiro? Começa a acontecer. Não é tudo de vez. Você não vai mudar 40 anos de caos em 40 dias. Nós temos 24 meses para fazer todas, 100% dessas implementações que eu estou dizendo aqui para você e para nossos leitores. Ou seja, a partir de janeiro, as pessoas já vão começar a ver os totens em alguns abrigos especificamente. Principalmente na área do Iguatemi, na área das faculdades, começam a ser instalados os primeiros totens, que são com aquelas informações dos ônibus que passam, quanto tempo os ônibus passam. A partir de janeiro, já começa a circular dos 3 mil ônibus que nós temos na cidade, 800, zero. Já começa a circular a partir de janeiro. A partir de janeiro, começará a se construir os primeiros módulos confortos. E a partir de janeiro, aí sim, 100% da frota já tem acessibilidade toda ela, 100% já está com motorização Euro 5, que é aquele menos poluente, 100% da frota já tem ventilação forçada, que são exaustores que retira o ar quente da circulação dos ônibus e joga para fora do ônibus para melhorar a circulação do ônibus. No segundo momento, que eu sei que é a sua próxima pergunta, vem o ar-condicionado, que já é aí na parte do BRT, na instalação dos ônibus do BRT. Então, o prazo total para a instalação de 100% desse todo esse projeto são 2 anos. 2 anos. Certo. Secretário, outra informação é a respeito sobre a tarifa de ônibus, né? Ela vai aumentar, o prefeito já anunciou. Já foi feito o cálculo, já sabe quanto será e quando pode isso acontecer? A tarifa ela deixa de ser uma questão de caixa preta. Eu, você, qualquer leitor vai poder saber qual o preço da tarifa. Simples, ela será por IPCA. Você vai pegar o IPCA dos 12 meses anteriores e vai ver o índice que dá e vai colocar em cima de 2,80. Então, o valor da tarifa a gente vai saber aproximadamente do dia 30 a 31 de dezembro. Você vai calcular os meses do ano atual, quanto deu o IPCA, vai pegar o IPCA e vai botar em cima da tarifa. Se fosse hoje, era em torno aí de 19, 18, 20 centavos em cima do que está. Então, todo ano isso vai isso ocorrer? Nos 2 primeiros anos, ela é através do IPCA. A partir do 3º ano, é uma fórmula essa que envolve desde o custo do salário do rodoviário até o preço do combustível e que vem aí uma série de outras atenuantes. Certo, você já falou sobre a integração das linhas, né? Cada consórcio são quantas empresas? Varia, porque tem consórcios com 5 empresas, tem um outro com 7, um outro com 4. Então não tem um número limitado de empresas, né? Por ser consórcio, tem uma vantagem muito grande. Vocês acompanharam durante esse ano que 2 ou 3 empresas saíram do sistema por falta de dificuldade financeira. Então, por ser consórcio e por ter várias empresas unidas,
considera-se que é um sistema mais forte, que é o capital de 4 ou 5 reunidas. Consequentemente, por estarem mais fortes, vão poder fazer mais investimento. Então, e não é um consórcio qualquer, é um consórcio formado por SPE. É uma sociedade específica para aquele contrato. Então, as empresas foram constituídas especificamente para aquele contrato de transporte público da cidade de Salvador. No final do contrato, dissolve todas as empresas. E tem uma peculiaridade muito importante que eu considero. Todas elas vão seguir o rito da sociedade anônima. E por ter que respeitar a legislação da sociedade anônima, obrigatoriamente, elas vão ter que divulgar os balanços, vão ter que divulgar os lucros, e você, tanto a administração pública como a população de Salvador, vai ter os reais dados do transporte público da cidade. Então, o soteropolitano vai pagar uma passagem um pouco mais cara, mas vai ter a qualidade do serviço. Sim, é evidente que sim. Salvador está desde 2011 sem reajuste de tarifa. Então, nós temos hoje uma das menores tarifas do Brasil. E por estar muito tempo, nós não estamos... E além de estar muito tempo sem reajuste de tarifa, nessa administração houve muitos benefícios para a população. Por exemplo, o domingo é meia. Hoje as pessoas pegam o ônibus aos domingos pagando meia passagem. Vai continuar ano que vem. Vai continuar. O bilhete único. Hoje qualquer cidadão de Salvador pode pegar 2 ônibus, independentemente de ser estudante, de ser aposentado, basta ter o cartãozinho do Smart Card, ele pode pegar 2 ônibus durante um período de 2 horas, pagando uma única tarifa. Então tudo isso foi feito sem majoração da tarifa. Então o que vai ter, na verdade, é uma correção desse ano, a partir de janeiro do ano que vem, e os benefícios serão, todos esses que já foram conquistados, serão mantidos e serão ampliados, ou a questão do bilhete único mesmo. No final de 2015, ele sai de 2 horas para 3 horas, ou seja, você vai poder pegar 2 ônibus durante 3 horas, pagando a mesma passagem. E, além disso, nós estamos obrigando as concessões que ganharam o processo licitatório de trazer ônibus novos para a cidade, com outros mecanismos. E, além do mais, a Prefeitura arrecadou 180 milhões dessas concessionárias, recursos esses que serão destinados para melhorar a questão da mobilidade da cidade. Não adianta você colocar um ônibus novo, ônibus com boa qualidade, se o trânsito continuar travado para que o ônibus não consiga andar. Então, esses 180 milhões será revertido em obras para melhorar a questão da mobilidade da cidade. Por isso que esse processo foi aprovado por unanimidade do Tribunal de Contas e nós já recebemos 5 visitas de 5 secretários de outras cidades, capitais do Brasil, para conhecer o nosso processo de licitação do transporte público, que vai começar a vigorar a partir de janeiro. Agora, a frota será renovada, mas vai aumentar a frota? Vai ter mais ônibus disponíveis? Na verdade, você tem muito a questão de demanda. Hoje, o grande problema do transporte público de Salvador não é falta de ônibus, é falta de planejamento. Você tem, por exemplo, tem linhas que tem ônibus demais, tem linhas que tem ônibus de menos, tem linhas que o cidadão sai de Cajazeiras, vai até Apituba para chegar na Barra, tem linhas onde a cidade foi crescendo, então você tinha Cajazeira, daqui a pouco surgiu Boca da Mata. O ônibus que saía da Lapa, que é para Cajazeira, aquele mesmo ônibus ele foi estendido para Boca da Mata. Então, o problema hoje não é a quantidade, é a má distribuição de ônibus por falta de planejamento. Nós agora vamos fazer esse planejamento, nós vamos ter números que vai dizer necessariamente quantos ônibus a cidade precisa para que o transporte público melhore a sua qualidade. E repito para você, isso não é do dia para a noite. Janeiro é o marco inicial. A perfeição do sistema e a melhoria vai se começar a se sentir, mas 2 anos é o prazo que está no edital para se sentir realmente 100% de melhora. Outra grande obra aí é a Estação da Lapa, Sim. né? Houve uma expectativa realmente para as empresas que iriam revitalizar a Estação da Lapa, mas apenas 3 empresas, né, se disponibilizaram fazendo um consórcio só. Por que o senhor acha que isso aconteceu? Foi o formato da licitação? O que a Prefeitura analisou depois desse processo? Primeiro, a Prefeitura lançou o processo e ruim para a Prefeitura seria se não tivesse aparecido ninguém e a licitação tivesse dado deserto. Porque a Lapa continuava do jeito que está, que é um jeito ruim, deplorável. A Prefeitura continua arcando 300 mil todo mês da Lapa do jeito que está. O recurso para fazer a estação é um recurso que envolve mais de 13 milhões de reais que teria saído da Prefeitura. Então, a Prefeitura tem que comemorar, porque não deu deserta, certo? Ou seja, apareceu um consórcio formado por 3 empresas, na verdade 10 empresas pegaram o edital,
Das 10, 3 empresas formaram consórcio e apresentaram as propostas e alcançaram os requisitos estabelecidos pelo edital e foram consagradas como vencedora do certame. Nós estamos agora no dia 12 de dezembro, se eu não me engano, é o prazo para a assinatura do contrato. A partir do dia 12, esse consórcio denominado de Nova Lapa já vai assumir a Estação da Lapa e a população já vai começar a sentir as melhoras da Estação da Lapa, mesmo antes da nova Estação da Lapa. Porque assumindo, eles já assumem toda a parte de segurança, que é um dos itens hoje mais questionado e reclamado pela população. Eles vão assumir também toda a parte de manutenção da Lapa, que envolve desde a limpeza, a parte de iluminação, que hoje é arcado para a prefeitura gasta em torno de 300 mil por essa manutenção. A prefeitura vai passar 35 anos, 25 anos sem gastar um centavo, até porque a partir do dia 12 de dezembro eles é que vão arcar tudo isso durante todo esse período e vão ter que fazer o investimento para fazer uma nova Estação da Lapa. Como chegamos a esses 13 milhões? Os engenheiros e arquitetos da prefeitura fizeram um levantamento e nesse levantamento se chegou ao número mínimo de 13 milhões para fazer a nova Estação da Lapa. Pelo fato de ficar mais de 40 anos sem grandes intervenções e mais de 40 anos sem uma reforma de estrutura, a Lapa hoje tem problemas seríssimos, tem problemas estruturais, tem problema de infiltração. Então, boa parte da Estação da Lapa tem que ser reconstruída, não dá para ser remendada. Então, a Lapa vai ser uma nova estação, e uma estação condizente com a primeira capital do país, e uma estação pode ser, sem dúvida nenhuma, nós vamos entregar uma das melhores estações de ônibus, de metrô e BRT, até porque ela vai ser de ônibus, metrô e BRT, do Brasil. Não tenho dúvida nenhuma pela concepção que está sendo feita. E é evidente que é o investimento do capital privado, eles vão assumir toda a manutenção, eles vão gastar todo o dinheiro para fazer a nova Lapa, e a contrapartida para isso é ceder a área para se construir um shopping center. Será construído um shopping center que também será explorado. No final do contrato, o shopping center também, além da Estação da Lapa, será revertido para o patrimônio do município de Salvador. Então veja o negócio que a prefeitura está fazendo. Vai fazer uma nova estação, vai se livrar de uma despesa de 300 mil por mês, certo? Vai entregar uma estação nova, climatizada à população, de alto nível, com novas escadas rolantes, e não vai gastar um centavo sequer para fazer essa reforma, e muito menos para tratar da manutenção. Então, a prefeitura, respondendo a sua pergunta, está muito feliz, muito contente da forma como foi feita e por ter aparecido uma empresa que conseguiu atingir todos os requisitos exigidos pelo nosso edital, um processo licitatório que também passou pelo Ministério Público. O Ministério Público também concluiu a sua análise de todo o processo, tanto que nós só homologamos o processo depois de ter o veredito do Ministério Público, e nós estamos tranquilos, foi um processo transparente, estamos agora com os prazos para começar a obra. A nossa ideia é que essa obra comece em janeiro de 2015, e nós temos um prazo de 12 meses para entregar a nova Estação da Lapa à comunidade de Salvador. Ela vai continuar funcionando ou vai precisar ser fechada, uma parte? Essa pergunta nós só vamos poder saber quando nós tivermos os estudos que as empresas vão ficar de apresentar até dia 12. Até dia 12 ela vai trazer... De dezembro. De dezembro ela vai trazer um projeto, e projeto esse que vai nos dizer por quanto tempo ela precisa ser fechada, se ela realmente precisa ser fechada. Mas nós já estamos trabalhando na hipótese do fechamento. Já montamos todo um plano, inclusive de relocação das linhas, parte para Aquidabã, parte para Barroquinha. Já fizemos reunião com os ambulantes, já fechamos que até dia 15 os ambulantes começam a ser relocados. Estamos conversando também com os permissionários da Estação da Lapa, também, que já fechamos quase que um acordo para que os permissionários da Estação da Lapa precisam também sair. Na verdade, nós precisamos desocupar a Estação da Lapa toda, começar a obra, para a partir de aí ter essa resposta de se dizer se precisa ser fechada completamente, se precisa ser fechada em parte, ou se precisa ser fechada total pelo período da reforma, que vai durar um ano. Agora, a nova Estação da Lapa, né? Além da manutenção, da segurança, da limpeza, iluminação, como é que fica a questão dos ambulantes? O senhor falou que eles vão ser relocados. Haverá um mini shopping dentro da estação, ou é um shopping fora da estação? O que muda de fato? Os ambulantes, nós estamos pegando a relação dos que têm interesse em trabalhar na obra. Nós temos essa preocupação social, e é uma preocupação social do prefeito, que tem nos orientado nesse sentido. Nós vamos saber dos 150 ambulantes credenciados, quais deles têm interesse em trabalhar na obra durante o período da obra.
já chamamos a concessionária para ter esse tipo de conversa, eles estão abertos a esse tipo de diálogo, então nós pretendemos botar parte dos ambulantes para trabalharem na obra da Estação da Lapa. O outro restante dos ambulantes nós vamos fazer a relocação para áreas outras da cidade. E, evidentemente, vamos dar toda assistência, até porque nós precisamos aumentar a quantidade de ônibus, não adianta você botar um ambulante se você não bota as pessoas para comprar um ambulante. Então, essa é uma parte que já está praticamente fechada. A Estação da Lapa, que hoje passam por lá em torno de 400 mil pessoas, ela nos próximos 10 anos vai passar por mais de 1 milhão de pessoas. Por quê? Porque o metrô vai sair dos 6 quilômetros que tem hoje e tem uma projeção nos próximos 10 anos do metrô chegar aos 40 quilômetros. Ela vai ser uma estação de metrô e será uma estação de BRT. Na verdade, nós estamos reconfigurando todo o sistema de transporte da cidade de Salvador. Veja que nós começamos a instalar os abrigos de ônibus, já instalamos nesses 6 meses que eu estou na secretaria 150 abrigos de ônibus. Temos um cronograma de instalar mais 800 abrigos de ônibus até o final dessa gestão. No final dessa gestão, nós pretendemos deixar todos os locais de ponto de ônibus onde permitam a instalação de abrigo com abrigos. Isso porque tem 30% dos pontos de ônibus da cidade de Salvador não permite a instalação de abrigo, porque as dimensões não comportam a instalação do abrigo de ônibus. Então, nós estamos instalando os abrigos, estamos fazendo a nova estação da Lapa e a partir de janeiro o novo transporte público na cidade de Salvador. Precisa se fazer a implementação do BRT. Então, a Lapa está sendo construída novamente, porque por ali vai passar o usuário do metrô, o usuário do ônibus e o usuário do BRT. Da Lapa sai a primeira linha de BRT da cidade de Salvador, que são ônibus conjugados, com poltronas confortáveis e com ar-condicionado. É aí onde entra o ar-condicionado no sistema de transporte público da cidade de Salvador. Hoje, as pessoas levam da estação da Lapa até o Iguatemi, cerca de 1h40, 2 horas até chegar ao destino final. Com o BRT, as pessoas vão levar apenas 15 minutos da estação da Lapa até o Iguatemi. Como isso vai acontecer? São vias exclusivas, o cidadão vai pegar o BRT na nova estação da Lapa, vem pelo canteiro central da Vasco da Gama, canteiro central da Juraci Magalhães, canteiro central da ACM e chega até a Praça Newton Rick, onde entronca com o metrô na estação do metrô. Para que isso aconteça, nós vamos fazer várias intervenções em todo esse percurso. Por exemplo, no Lucaia, nós vamos entrar com um complexo de viaduto para que o metrô passe, para que o BRT passe sem fazer interferências de sinaleiras. Na área do Parque da Cidade, mais 2 complexos de viaduto. Você vai eliminar todos aqueles 2 retornos que tem, um no Parque da Cidade e o outro na frente daquele hospital. Na área do Hiper, Bom Preço, do posto ali, também entra um outro complexo de viaduto para eliminar aquela sinaleira daqueles cruzamentos. Na Praça Newton Rick, entra um mergulho que vai sair da Praça Newton Rick e vai cair na Tancredo Neves. Então, tudo isso não é conversa bonita e não é falando no gerúndio. Tudo isso já está garantido porque os recursos estão na Caixa Econômica Federal. E nós esperamos ainda no fim desse ano fazer a licitação e começar a obra no primeiro semestre de 2015. Tem prazo? Tem prazo. Esperamos até o fim de 2016 entregar todo esse complexo de viaduto para que tenhamos aí a primeira linha do BRT da cidade de Salvador. E essa obra é orçada em 800 milhões, né? Depende de 500 milhões ainda da Caixa. E os outros 300 milhões vêm de onde? Essa obra ela tem 300 milhões do BNDES, 200 milhões da Prefeitura Municipal de Salvador, certo? Que pode ser o recurso que nós arrecadamos do transporte público da cidade, e mais 300 milhões do governo federal. Na verdade, o projeto está todo entregue à Caixa Econômica, por ter recurso do governo federal, ela passa pelo crivo da Caixa. E nós estamos fazendo sucessivas reuniões com a Caixa, atendendo as diligências da Caixa, com o que diz respeito à documentação de projetos, reunimos o conselho, já entregamos a licença ambiental da obra e temos a expectativa que a Caixa Econômica nos autorize a fazer a licitação ainda esse ano. Esperamos até 30 de dezembro fazer o processo licitatório para que a gente possa começar a obra ainda no primeiro semestre de 2016. Certo. E há uma discussão grande também em relação aos impactos ambientais da obra na cidade. Você falou que já entregou a licença ambiental. E como é que está essa discussão? O que de fato vai influenciar nessas questões ambientais de Salvador? Isso é uma discussão superada, até porque o CONAMA, que é o nosso Conselho Municipal, apreciou toda a questão do BRT. A obra do BRT ela não tem desapropriação, porque ela vem em área de canteiro central e não tem matas ciliares, ou seja, toda a área por onde o BRT vai passar já foram áreas que já foram, como se diz na linguagem popular, remexidas. Então, você não tem ali, não existe ali nem plantas nativas, não existe espécies nativas, então você não tem maiores impactos. Por isso
que o CONAMA já aprovou, a licença ambiental de instalação já foi dada. O que nós precisamos é reunir quando começar a obra para fazer a outra licença ambiental, que é a licença ambiental de conclusão da obra. A licença ambiental são em três etapas. A primeira etapa, que é necessária para licitar, já está aprovada. Depois da conclusão, a gente reúne o conselho para discutir os outros impactos. Mas não terá maiores problemas nem maiores influências. Primeiro, porque não tem desapropriações. Segundo, porque é uma área que não tem matas ciliares, não tem flora, não tem fauna própria. É uma área que já foi há muito tempo remexida em toda a área da cidade. O BRT vai resolver dois problemas crônicos. O problema de transporte público de mais qualidade e o problema de mobilidade da cidade. Essa área da Lapa até o Iguatemi, ela é a área mais conturbada da cidade, ela é a mais engarrafada da cidade. Nós temos números que mostram que pelo menos 2 vezes por semana, 70% das pessoas passam por aquela área. Então, o cidadão que vem de carro, ele vai sair da Garibaldi e vai chegar até o Iguatemi sem uma única sinaleira. E vai ganhar mais uma pista de cada lado, além da ciclovia. E o transporte público, que é a prioridade para essa obra, você vai sair e vai fazer o percurso de 2 horas ou 1h45, vai cair para 15 minutos. Então, é uma obra significativa, eu considero essa obra a obra mais importante da história de Salvador. Vai mudar toda a configuração do trânsito da cidade de Salvador e vai ter um ganho em qualidade de vida para as pessoas muito grande. Por isso que nós estamos debruçados, empenhado de licitar ainda essa obra esse ano, até porque o mais difícil para você fazer uma obra são os recursos. E os recursos já estão garantidos, já estão depositados na Caixa Econômica Federal. Aí o senhor falou de desocupação, né, desapropriação. Já a Linha Viva, que é um outro debate forte na Prefeitura de Salvador, pretende aí desapropriar algumas famílias, fala-se em torno de 3.000 famílias na capital de Salvador, na capital baiana. Queria que o senhor falasse um pouquinho do que é de fato o projeto, como é que está essas discussões com essas famílias que podem ser desabrigadas. A Linha Viva, quando nós chegamos na secretaria, nós suspendemos o processo da Linha Viva, primeiro para entender, e segundo, para ver em que pé estava a Linha Viva. Então, a Linha Viva é um projeto que hoje eu posso dizer, sem sombra de dúvida para você, que é um projeto muito importante para aquela outra área da cidade, até porque a Linha Viva, para os críticos, dizem que a Linha Viva ela é um projeto elitista, que não visa o transporte público. Eu discordo, até porque a Linha Viva não tem 1 centavo de recurso do município. É uma obra de 1,5 bilhão, toda a iniciativa privada. Então o município não vai gastar 1 centavo com a Linha Viva. Segundo, ela não é um projeto impositivo. Você não obriga ninguém a pagar o pedágio para passar pela Linha Viva. Passará pela Linha Viva quem quiser uma via expressa e quem quiser pagar o pedágio. E, evidentemente, se você está tirando os carros da Avenida Paralela que vão passar na Linha Viva, você vai melhorar a fluidez para quem está no transporte público na Avenida Paralela. Se você tem menos carro na Paralela, o trânsito vai entrar melhor. Então, é um projeto de 17 quilômetros, com várias conexões, que liga o acesso norte até a Cidade Baixa. Eu considero que é muito importante, você cria uma nova artéria de ligação da cidade como um todo, e que nós precisamos resolver, e que estamos resolvendo, a questão das habitações que estão abaixo da linha da Chesf. Só para que as pessoas entenderem, a Linha Viva ela vai seguir todo o percurso da área da União. As pessoas que estão embaixo da linha da CESP estão até correndo risco, porque você pode acontecer uma hora de partir um cabo daquele e acontecer um acidente grave com quem está ali embaixo. Então ela percorre uma área que ela é considerada da Chesf, a Chesf é a empresa da União, que fez um convênio com o município e que cede a área para a construção da Linha Viva. Então, também é uma forma de você fazer a regularização fundiária das pessoas que estão morando naquela área de risco. Graças a Deus que até hoje nunca aconteceu nada sobre aquelas pessoas que estão em Saramandaia, que estão em Permanduete, mas nada impede que venha acontecer uma tragédia porque você está ali em cima de cabos de alta tensão. Então, é a forma que você tem de você resolver a questão fundiária. Então, para os críticos também, eu discordo dessa linha da questão da Linha Viva, até porque as pessoas que ali estão, elas não serão simplesmente enxotadas, não terá ali polícia, campo para tirar as pessoas. Na verdade, é um acordo que a prefeitura vai indenizar as benfeitorias do que ali estão e vai se relocar para outras áreas habitacionais para que as pessoas tenham um amparo legal e que sim passam a morar numa área que deixa de ser de risco. Então, eu considero importante, um projeto muito importante da cidade, mas que não está em pauta esse ano. Agora, você acha que realmente haverá adesão, né, da população de Salvador de pagar, ter que passar por uma avenida e pagar um pedágio para isso? Aí onde está, não é ter que passar. Até porque ela é paralela à Avenida Paralela.
Elas vão, você não está impondo que ninguém entre pela Mas você linha acha que viva. haverá adesão mesmo? Bom, aí quem tem que achar é quem vai concorrer. Eu acho que para o município é um grande investimento. Quem vier a ganhar vai ter que gastar 1,5 bilhão para fazer a linha viva. Então, se tiver... A minha dúvida é se o processo de licitação da linha viva não vai dar deserto. Eu não sei se vai ter atrativo, se vai aparecer empresas que querem investir 1,2 bilhão numa via 17 quilômetros e até quanto tempo eles vão arrecadar. Essa é a minha dúvida. Agora, que é bom para a cidade, eu não tenho dúvida nenhuma. É uma opção a mais. Vai passar lá quem quiser passar. E vai pagar lá quem quiser pagar. As pessoas, por exemplo, que quiserem ir para a linha verde, que é uma grande parte da população que vai para a linha verde, eu não tenho dúvida nenhuma que vão passar. Até porque é uma via expressa que você vai entrar e vai sair rápido até a linha verde. Junto com a linha viva, você vai ter o projeto do metrô no canteiro central da Paralela. Então, para a cidade vai ser ótimo. O cidadão vai ter a opção de ir de metrô, vai ter a opção de ir de carro pela Paralela e vai ter a opção de ir para a linha viva. Então, eu acho que é mais uma opção de transporte na cidade de Salvador. Então, eu não vejo preconceito nenhum e não tenho nenhuma dificuldade em defender. Mas, evidentemente, que nós estamos discutindo internamente, tendo essa toda de preocupação para ter a segurança necessária para lançar. Está parado por enquanto. Está parado nesse momento, está parado em discussão interna pelos nossos técnicos da prefeitura. Secretário, obrigada pela entrevista, obrigada pelos esclarecimentos aos leitores do Bocão News e boa sorte nos próximos meses. Eu agradeço a disposição de vocês.